Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à minha página do YouTube, Bruno Belém Modelismo Ferroviário, e hoje vamos falar da produção de comboios. Quem nunca se interrogou de como se produziam as peças ferroviárias? Todos nós, é certo e sabido, gostamos de ver circular o nosso material circulante nas nossas maquetas, nos nossos dioramas, de os fotografar, observar, manusear, mas não acredito que nunca tenham tido a curiosidade de ver, assistir à produção ou ter pelo menos a mínima ideia de como tudo se processa. Pois bem, a convite do Luís Pereira, da Ferromodelismo, fui até ao laboratório e ver a lavoura de certos e determinados processos no material que ele produz. Material esse que é na escala N e é feito a partir de resina impressa em modelação 3D. Pois bem, vamos dar início à entrevista com a pessoa que de algum tempo para cá tem sido a força motriz no desenvolvimento de material circulante nacional para uma escala ainda pouco dimensionada, infelizmente, em Portugal. Fiquem por aí. Obrigado. Este gosto pelo modelismo ferroviário vem um bocadinho da minha história familiar, porque eu tinha um tio que era ferroviário, trabalhou na Sorefam, posteriormente na CP e na Refer, e faleceu em 2005. E isto vem porque, como os meus pais durante o verão trabalhavam muito no Algarve e eu estava de férias, eu normalmente vinha para Lisboa com os meus avós, que viajavam de comboio exclusivamente por causa do passe a que tinham acesso por causa do meu tio, e eu, ao andar de comboio e estar sempre sujeito a novidades que o meu tio me dava e que me alimentavam um bocadinho, eu fiquei cada vez mais curioso e cada vez mais adepto ao comboio. Obviamente isto também se transmite para as minhas brincadeiras, e as minhas brincadeiras eram preferivelmente com comboios, a miniatura. Pedia muito aos meus amigos, quando eram as festas de anos, para que se tivessem alguma coisa para oferecer, que fosse uma carruagem de comboio ou algo do género, e obviamente ia brincando com comboios. Isto foi perdurando ao longo dos anos. Tive aqui uma fase de interregno entre 2005 e 2020, mais ou menos, porque estava muito focado no meu trabalho enquanto bailarina, enquanto professor de dança, porque eu na realidade sou licenciado em dança e durante 20 anos foi a minha atividade principal. E aquilo que acontece é que no Natal de 2020 eu decidi ir buscar o comboio e colocá-lo na árvore de Natal e abri a caixa de Pandora. Eu descobri que nessa altura que já existiam comboios digitais, quis descobrir essa parte, fui à procura, encontrei a loja em Paço de Arcos do Paulo que nós conhecemos, comboios elétricos, comprei um kit e a partir daí isto não parou. A minha questão foi quando eu quis encontrar material nesta escala que tivesse material da CP, que não existia. E então eu quis fazer algumas coisas e o resultado está à vista. O modelismo vem forçosamente por querer ter material português que não existia no mercado português, em Portugal. Eu, na sequência de fazer esta pesquisa e perceber que não havia material da CP, que era aquilo que me fazia viajar para a minha infância, como eu já tinha comboios de escala N, eu procurei material da CP em escala N e não havia no mercado. Então eu comecei por... já estava a imprimir em 3D, não tinha muitos conhecimentos, fiz um curso de desenho 3D, comecei a modelar, e quando comecei a modelar, aquilo que eu quis modelar forçosamente foram aquelas partes das composições que me recordavam quando eu andava de comboio, não é que eu não ando agora, mas na realidade aquilo que me leva a este gosto, que era no passado andar nos comboios com as B600, no ramal de Lagos, apanhar o comboio em turnos para vir para o Barreiro, tudo isso. E então comecei a perceber que estava a ganhar algumas skills. Com o curso consegui adquirir conhecimentos suficientes para começar a desenhar, com base nas fichas técnicas das carruagens e das locomotivas da CP. Comecei a desenhar e para ter, porque honestamente eu, se tivesse feito todo o investimento que fiz inicialmente a pensar num negócio, eu tinha falido. Não é? Porque eu fiz um investimento muito grande em impressoras, no curso, numa quantidade de material que é necessário. Eu deitei muito material fora, como
como já te mostrei, temos ali, deitei muito material fora para conseguir ajustar os processos até à excelência daquilo que se vê hoje, porque isto não nasceu assim, houve muitas tentativas, houve muitas coisas que correram mal. Obviamente, ao partilhar isto com alguns amigos meus, eles ficaram interessados neste material. Acabei por publicar algumas coisas. Com as publicações comecei a perceber que havia muita gente à procura de material da CP na escala N, nesta escala especificamente, e isso obviamente fez-me começar a participar enquanto visitante em algumas exposições que vão acontecendo no nosso país, que são 4 a 5 por ano. Participava como visitante, levava alguns modelos, mostrei a algumas pessoas que também me deram os parabéns pelo trabalho, até que fui convidado o ano passado para a Fair Model pela primeira vez, e aí sim tive contacto direto com o público enquanto criador e enquanto vendedor deste material, e perceber o que é que as pessoas andavam à procura, perceber que gostavam das minhas peças, e pronto, e comecei a vender, como é óbvio, porque faz sentido que a escala N também tenha notoriedade na CP, ou seja, que na realidade que exista material da CP e que a escala N se torne notória por causa disso, por existir este tipo de material. Respondendo a essa questão, eu na realidade o meu primeiro desenho da ferrovia foi exatamente a Estação de Lagos, a antiga Estação de Lagos, porque era o meu playground, era o meu parque de brincadeiras, quando eu me raspava da casa da minha ama e ia correr para a estação, e esse foi o primeiro desenho que eu fiz. E portanto existe de facto uma vontade também de fazer algumas infraestruturas, nomeadamente essa que já está desenhada, mas que ficou um bocadinho guardada para um futuro. A Estação de Lagos, quando eu a desenhei, coincide com o colóquio que foi feito em Lagos pela CP e pelas infraestruturas de Portugal, porque estávamos a comemorar o centenário da chegada da linha férrea a Lagos, e tive um convite para, na exposição alusiva à ferrovia, a estação estar presente. Então eu fiz uma pequena maquete e coloquei lá a estação, mas essa estação efetivamente ficou um bocadinho parada. Mas sim, a minha ideia num futuro em que eu consiga organizar melhor a linha de produção é passar a produzir algumas coisas também das infraestruturas, começando pela Estação de Lagos, que já está feita, e portanto avançar daí e fazer mais algumas coisas, nomeadamente as barreiras das estações, criar algumas peças simples como contentores para as mercadorias, fazer algumas peças que sejam simples, mas que eu sei que toda a gente procura. Eu não quero dizer que num futuro não possa vir a produzir alguma peça que não seja portuguesa, mas eu primeiro gostava de ter tudo aquilo com que eu sonhei na minha infância e na minha adolescência enquanto pessoa apaixonada por comboios. Portanto, a minha ideia, antes de mais, era conseguir criar e reproduzir todos os modelos que me vão na cabeça daquela época em que eu viajava com os meus avós, em que eu vinha de Lagos para o Barreiro e depois de Santa Apolónia até ao Pocinho, porque eram essas viagens que nós fazíamos. Eu tenho uma tia, irmã da minha avó, que ainda é viva, com 96 anos e que vive perto do Pocinho, portanto é uma viagem que eu fazia com alguma regularidade e que faço atualmente, mas de carro, porque acabo por levar as cadelas comigo, acabo por levar material comigo, então pronto, é mais simples. Mas não quer dizer que num futuro não venha a ter material espanhol ou material alemão, porque há algumas peças que são muito bonitas e parecidas até com as nossas, mas para já estou focado em conseguir ter os modelos todos que eu gostava de ver naquela altura, e portanto é esse o meu foco neste momento. Relativamente a isso, eu tenho aqui uma questão, que é: eu já tenho material de outras empresas além da CP. Eu tenho material da Medway, eu entrei em contacto com eles, fui autorizado por eles a produzir material da Medway. Tenho a 1400 já desenhada e feita, tenho alguns protótipos já pintados inclusive, mas como a 1400 é aquela locomotiva que me tem dado algum trabalho e que tem vindo a sofrer alterações no seu desenho e nas suas características do chassi, nessa altura, quando a 1400 estiver definitivamente resolvida, eu vou ter a da CP e vou ter também a da Medway. Portanto, sim, a ideia é produzir material de mercadorias
e de outras empresas. Eu, inclusive, para um cliente específico, numa altura em que eu ainda estava a fazer as 1400 totalmente em resina, eu fiz uma da Convença. Portanto, existe uma locomotiva branca da Convença que é a única, porque foi a única que eu produzi, mas já existe. Portanto, eu também tenho os decalques e tenho já preparada toda a estrutura para fazer essa locomotiva também. Eu não considerei um risco porque inicialmente aquilo que eu pretendia era ter o material. Eu não comecei a modelar e a fazer estes modelos para vender, e então eu não pensei nisso e não corri esse risco, porque o meu propósito não era esse. Obviamente o propósito veio mudando ao longo do tempo em que eu fui percebendo a aceitação e o gosto que outras pessoas tinham para terem os modelos. E obviamente, como eu disse inicialmente, eu se tivesse começado isto, se eu tivesse feito um projeto e percebido o investimento que eu tinha que fazer, todo o processo que eu tinha que passar, porque já foram 5 anos, até chegar aqui, eu provavelmente não tinha feito, porque não tinha 5 anos para investir, mas estas coisas vieram acontecendo em paralelo com o meu trabalho, na altura ainda a terminar a dança, mas tenho outras coisas que vou fazendo, e como isto vinha sendo um hobby para mim, a coisa foi acontecendo e, portanto, não corri esse risco. A escala N em Portugal é conhecida por ser o parente pobre do H0, mas isso acontece, e na minha ótica acontece porquê? Porque as pessoas, quando vão à loja, não conseguem encontrar material e, portanto, por muita vontade que houvesse de ter material em Portugal, porque eu vejo, por exemplo, no H0, eu conheço muitas pessoas do H0, mas todas elas têm material circulante português, enquanto que no N é escasso o material e, portanto, eu acho que o meu foco foi mesmo, já que eu comecei por aqui e que resultou e que eu consigo produzir as peças com esta qualidade, eu penso que serei uma mais-valia nesse aspecto, e eu penso que se começar a surgir, se calhar muitas pessoas que estão no hobby são capazes de começar a olhar para o N de outra forma, e acredito que isso possa mudar. Nesse aspecto isso tem sido de facto uma alavanca para mim, porque eu sou muito crítico e, como eu diria, eu sou o meu pior cliente, porque eu consigo ver defeitos onde mais ninguém vê. E aquilo que acontece nas exposições, o meu contacto direto com o público, quando as pessoas estão a ver os modelos e me estão a criticar os modelos, de facto é uma coisa que me enche o ego, não posso mentir, porque estamos a falar de pessoas que têm conhecimento dos modelos, têm conhecimento das características dos modelos e me dão vezes sem conta os parabéns pelo material que eu estou a apresentar, e isso obviamente é muito gratificante, é perceber que um trabalho que começou do zero está a ter esta repercussão nas pessoas e está a ter este tipo de reação das pessoas, e portanto obviamente a mim deixa-me uma pessoa extremamente feliz que as pessoas gostem das peças. Eu de facto tenho alguns projetos na manga. Eles demoram algum tempo até se traduzirem na peça finalizada, mas eu posso dizer que a Sorefame de 12 janelas, na realidade a Sorefame 2240, que é de segunda classe de salão, ela foi feita ela foi terminada próxima da Fair Model do ano passado, do entroncamento deste ano, porque eu na realidade estava a desenhar a UTD 600, a automotora da Sorefame, que andava na linha do Algarve, perto do ano de 96, quando eu vim viver para Lisboa, e essa é uma das minhas prediletas, é uma automotora, e portanto essa deu origem à Sorefame de segunda classe, mas eu na realidade tenho o projeto e já tenho desenhos. Pedi ajuda ao Eugênio Santos para me fornecer algumas dicas que ele conhecesse do modelo, para eu poder melhorar depois o desenho e a impressão em si, pronto, colocar uma coisa bem feita, detalhada, bonita, pronto, a ideia é essa. Mas como eu estava próximo de uma exposição que
foi a primeira vez que fui convidado para a exposição, estava próximo e não tinha tempo para fazer as 3 unidades, eu fiz aquela que já estava praticamente feita. Alterei-lhe ligeiramente os topos, fiz as alterações, transformei-a na Sorefame e vendi a Sorefame até ficar sem nenhuma, né? E então, pronto, o próximo projeto, além da 1400, é efetivamente avançar para o TD600, que é uma automotora que para mim é linda e que na altura já fazia a diferença, porque relativamente às 1200 que andavam na linha do Algarve, o TD600 já andava com uma velocidade maior, tinha uma robustez diferente, e isso era uma coisa que eu, enquanto miúdo, era muito engraçado e gostei muito dela, e daí ficar registado na minha memória, e aí está o projeto.